É, o desejo nunca é o suficiente para começar. E acredito que seja porque o desconforto sempre é o fim da linha. Oi, eu sou a Múria e juntei toda a cara e coragem para vir fazer meu primeiro vídeo pro YouTube. Não porque eu seja nova na internet, mas acredito que é muito diferente quando você é novo, ainda adolescente, e não sabe sobre muitas coisas da internet e nem as intenções das pessoas. Para mim, foi um pouco mais simples, porque como eu sou cantora e compositora, essa vontade nasceu muito cedo dentro de mim. E eu comecei a colocar os meus sentimentos dentro da música e expor completamente os meus sentimentos. Não que seja ruim, eu acredito que chegou em muita gente e fez muitas pessoas se identificarem, mas hoje eu olho o quanto que eu era pra frente e conseguia expor muito mais da minha vida, sem pensar que as pessoas achariam algo de mim. E se achassem também, não fazia muita diferença. Hoje, sendo mais velha, eu sinto que a vergonha me tomou e o medo de ser exposta e de ser vista também. A música ainda é algo que está dentro de mim e eu não consigo simplesmente deixar de fazer. E de colocar as minhas ideias no mundo, colocar tudo que eu imaginei para a realidade. E não é fácil, definitivamente não é fácil começar. Tem muito desconforto envolvido. E muitas vezes também paradas por conta do desconforto. Acredito que para você também. Apesar de sempre ter essa barreira, eu penso muito. Acho que a parte de pensar e colocar aquilo como planejamento e falar, não, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha que aprender muitas coisas novas, que eu definitivamente sou horrível. Eu acho que vale a pena no final, porque faz com que eu me sinta viva de verdade. E sinta que eu estou fazendo as minhas vontades e não só vivendo o que o sistema colocou para que eu faça, que é só trabalhar e trabalhar e trabalhar. E pensar no dinheiro como uma coisa que permeia a vida e nada mais tem sentido se o dinheiro não tiver. O que eu acho o contrário. A arte me faz viver e eu acredito que para muitas pessoas também é desse jeito. Para ser bem sincera, eu tentei muitas vezes e não consegui. Agora mesmo. Antes de fazer novamente esse vídeo, porque eu estava nervosa e não reparei que o áudio não tinha sido iniciado. Ai, até me perdi. Isso, o que eu tava falando mesmo? Não tá assistindo o vídeo, Ber? Merda. E o áudio dando errado e eu não conseguindo falar e sentindo tremedeira. Eu sei que vai valer a pena quando eu finalmente postar esse vídeo e começar a fazer mais. Talvez o medo de me expor ainda esteja aqui presente, mas eu acho que é interessante poder compartilhar as minhas ideias e o que eu tenho para dizer pro mundo. Porque definitivamente depois que eu envelheci, cresci, depois que os anos passaram, eu achei que ninguém se importava e que ninguém se importaria com o que eu tenho a dizer. Eu tenho muito a colocar pra fora. Depois de todo esse tempo tentando me esconder da internet pelo desconforto de ser vista. Tenho certeza que esse vídeo é um pouco... Sei que eu tenho muito a melhorar, mas é um processo. E eu sei que a gente precisa começar a aproveitar os processos. Porque se a gente olhar só o final e não querer lidar com a frustração e com o desconforto, nada sai. E é por esse motivo que vai sair esse vídeo. Porque eu quero finalmente lidar com o desconforto de ter que falar na frente de uma câmera novamente. Tá tudo bem. Eu acho que eu vou conseguir. Se eu acreditar pelo menos um pouco no que eu tenho pra dizer para as pessoas, possa fazer uma diferença. Então eu vou fazer. Eu espero que, de alguma forma, você também comece. E não tenha medo de começar.
não tenha medo de fazer. Eu acho que vale muito mais a pena ver as coisas que eu fiz e tudo que eu consegui chegar ao ponto de realizar quando era só uma vontade ou só um sonho. A música é assim pra mim. Foi um momento que eu tive muitos anos aí de aprendizado em aceitar o que eu estava fazendo. Isso em várias partes, seja com arte, seja com arte, seja com desenhar, seja fazer crochê, seja fazer 350 coisas diferentes, fotografia, vídeos e muito mais. Apesar de também não ter muito tempo para isso, eu tento, pelo menos um pouco, para fazer as coisas valerem a pena na minha vida. E não simplesmente um passar em branco, um borrão. E eu não tenho nenhum orgulho de nada, porque eu não fiz. Acho que é melhor fazer, errar, ver que tá errado, consertar, do que simplesmente não ter existido. Eu não contei para as pessoas sobre esse passo que eu ia dar, porque eu sinto que há muito tempo tudo que eu tenho feito, que eu falo para as pessoas com muita veracidade de que eu irei fazer, eu acabo tendo um peso muito grande nas minhas costas. E no final das contas, aquilo deixa de ser algo agradável e começa a ser um monte de vozes me culpando pelo fato de eu não fazer ou não ser boa o suficiente e a falta do ânimo de vontade deixar de existir. Então, dessa vez, eu decidi fazer algo que estava dentro da minha cabeça. Não contei pra ninguém. Falei, eu vou me planejar, eu vou conseguir fazer isso dar certo. Por mais que a vontade de contar fosse muito grande. Mas eu senti que eu precisava internalizar isso dentro de mim pela primeira vez. Porque eu tenho esse grande problema das coisas perderem o desinteresse depois que eu falo. Mas vai ser diferente. Porque eu tô falando com uma câmera, não tô falando com uma pessoa. Ah, louca! Mas dessa vez eu vou fazer dar certo. E vai dar certo. Sim, criei um nome artístico. Porque a música e sempre quem eu fui dentro da internet era o meu nome. E eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso colocar isso sem a pressão do meu nome como uma artista. E eu falei, eu preciso. Eu não fiz isso. Quando era para escolher o nome de artista, eu não escolhi. Eu simplesmente falei, não, é meu nome, eu vou botar o meu nome no mundo e vai dar tudo certo. E tá tudo bem. Só que agora eu acho que eu queria aflorar um pouco um lado que não tenha esse peso da Érica, né? E seja eu como Múria. Mas, por conta disso, por justamente eu querer aflorar essa parte artística não como o meu nome, eu vou tentar trazer bastante coisas dos meus pensamentos, da minha arte e também do que eu acho sobre a música e muitos pontos do quais eu vejo que acaba sendo diferente e eu gostaria de uma certa forma mostrar essa visão do que eu consigo ver para que outras pessoas possam ver também e se aproveitar muito mais disso. Então, eu espero que você possa aparecer mais uma vez aqui e ver mais alguma coisa minha e que você fique por aí. Se você gostou, dê um like, se inscreva. Vai fazer muita diferença para mim, que estou começando agora. Se você tiver algo a dizer, ou comentar, ou falar de uma experiência sua, pode colocar aqui. Fique à vontade. Eu vou responder o máximo que eu puder pra gente se interagir. Muito obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau.